Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias e seus lares, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para mais um momento de reflexão dentro da palavra de Deus. Já quero pedir, pessoal, antes de agradecer, eu quero pedir agora. Eu sempre agradeço, mas agora eu quero pedir. Pessoal, nos ajude a compartilhar o nosso conteúdo, momento de reflexão. Quem está seguindo o canal sabe, nós trazemos várias reflexões à luz da palavra de Deus, vários temas. E nós estamos nessa trajetória bíblica aí, capítulo por capítulo da Bíblia, o qual hoje nós estamos no capítulo 17 do livro de Bereshit, ou, né, podemos dizer, o livro de Gênesis, livro do começo, do princípio. Então, já quero agradecer agora a todos aí que estão compartilhando e interagindo com o nosso canal. Para você que está a primeira vez olhando o nosso canal, puxa, o que será que é isso? Nós trazemos várias reflexões aqui à luz da palavra de Deus. O que a palavra de Deus pode dizer sobre isso ou sobre aquilo. E seguindo essa trajetória aí. Estamos na plataforma TikTok, plataforma do YouTube, e eu conto muito com a sua força e comentário. Comentem aí e seja um canal de bênção, nos ajudando a compartilhar esse conteúdo que não é meu, mas que fala da palavra de Deus com o objetivo do quê? Propagar Cristo, tá bom? E pessoal, não posso deixar também de dar uma dica para você. Às vezes a gente procura ali no YouTube, puxa, queria um fundo aí um fundo instrumental para refletir, para estudar, para meditar, para falar com Deus, um fundo de oração. Pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês. Ó, acabei clicando errado. Canal do Brahma Oficial, pessoal, tem tudo isso. Dá uma conferida lá e você vai encontrar vários instrumentais, né? Eu encontrei o canal dele, né? E através disso aí a gente está trazendo esse vinho aí bem relax, né? Mas, gente, tem muito conteúdo mesmo. Não só vejo, mas dá um okzinho lá para fortalecer o canal dele, tá bom? Eu particularmente não conheço ele, mas eu conheço o trabalho dele, que eles os instrumentais, e gente, é coisa fina, é coisa de Deus, tá bom? Então vamos lá. Gênesis capítulo 17 é o tema de hoje. E o subtema é: o Deus da aliança ainda transforma vidas. Então vamos lá. Deus apareceu a Abraão quando tudo parecia tardio demais. A promessa parecia impossível, mas o Senhor mostrou que a sua aliança não depende da força humana, e sim da fidelidade divina. Gênesis 17 revela que Deus muda nomes, destinos e histórias, né? Nós vemos no capítulo 16 aí, Abraão e Sarai tentando dar uma forcinha para Deus, né? Aí a gente viu nas consequências que aconteceram aí. Então vamos lá. Primeiro ponto, Deus se revela como o Todo-Poderoso. Então vamos lá, Gênesis capítulo 17, versículo 1, que diz assim: Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Então o capítulo começa com Deus aparecendo a Abrão aos 99 anos. Humanamente, o tempo da promessa parecia ter sido encerrado, né? Sabe quando acontece com a gente assim? Puxa, a gente sabe que Deus promete. Essa é uma falha grave nossa. A gente sabe das promessas de Deus e de repente, poxa, mas será que Deus esqueceu de mim? Deus não esquece dos seus. É nós que esquecemos dele. Então vamos lá. Sara era estéril e ambos já eram idosos. Porém, Deus se apresenta como o El Shaddai, ou seja, o Deus Todo-Poderoso. No hebraico, Shaddai transmite a ideia de suficiência absoluta, aquele que possui todo o poder e recurso ilimitado. Então, Abraão já havia tentado resolver a promessa pela força humana com Agar. Azedou, não deu certo. No capítulo 16. Agora Deus mostra que aquilo que nasce da carne produz conflito, mas aquilo que nasce da promessa produz milagre. Então, aplicando dentro dessa ótica, há situações em que o homem chega ao limite, mas Deus ainda não chegou. Quando os recursos acabam, o poder de Deus continua intacto. Diversas pessoas estão vivendo cansadas porque tentam carregar promessas, né, que só Deus pode cumprir. O que é para Deus é só Ele que faz, né? E nós temos ali uma referência no livro de Jeremias. Vamos ali para o livro de Jeremias.
dentro dessa ótica, capítulo 32, versículo 27, diz assim, ó: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Há alguma coisa difícil para Deus? Lucas, livro de Lucas também, Lucas capítulo 1, versículo 37 diz assim, ó: Porque para Deus nada é impossível, né? Então, para Deus nada é impossível, não há limite para o que Deus pode fazer. Segundo ponto, a aliança de Deus produz transformação. E aí nós vamos ali para o versículo 5 de Gênesis, que diz assim, ó: E não se chamará o teu nome Abrão. Até aqui, até o capítulo 17, aqui, ó, nesse ponto, o nome dele era Abrão. Então Deus está dizendo assim, ó: E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Então, Deus muda o nome de Abraão para Abrão. Abrão quer dizer, significado, pai exaltado. Abraão significa pai de multidões. Então, a mudança do nome representava também a mudança de identidade e destino. Na cultura hebraica, o nome carregava significado espiritual e profético. Deus não apenas promete algo novo, ele transforma a pessoa para viver aquilo que prometeu. E o mesmo acontece com Sarai. Vamos lá para o versículo 15. Ó. Disse Deus mais a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Né? Então, Deus está removendo limitações e estabelecendo uma nova fase. E aplicando dentro dessa ótica, antes de cumprir certas promessas, Deus trabalha primeiro na identidade da pessoa. O inimigo, ele tenta aprisionar pessoas ao passado. O que tem no passado? O que ele usa para prejudicar o presente e afetar o futuro? Fracassos, traumas, pecados antigos e limitações. Ele usa tudo aquilo que já se foi. Só que a palavra de Deus é bem clara, que ela diz que o tempo da ignorância, ele é desconsiderado. Deus desconsidera, descarta o tempo da ignorância. E quando estamos em Jesus, nova pessoa surge. Somos novos, se tornamos novas pessoas em Cristo Jesus. Tudo se faz novo, o velho já se foi. E pega um gancho aqui. Se você ainda não entregou o seu coração para Jesus, este pode ser o momento. Tudo se faz novo. Não interessa o teu erro, não interessa a tua falha, não interessa o que aconteceu. Tudo se faz novo em Cristo Jesus. Mas Deus chama pessoas pelo propósito, não pelo passado. E nós temos aí uma referência no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Vamos lá, terceiro ponto. A aliança exige posicionamento. Ao mesmo tempo que eu gosto dessa palavra, uma opinião minha, eu gosto e não gosto, né? Principalmente quando a gente acaba usando ela de uma forma errônea, né? Mas isso aí é tema para um outro vídeo. Então vamos lá, Gênesis capítulo 17, agora vamos do versículo 9 e 10, que diz assim, ó: Disse mais Deus a Abrão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança que guardarei entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós seja circuncidado. Né? Então Deus estabelece a circuncisão como sinal da aliança. E aqui a circuncisão, ela representava o quê? Uma separação, compromisso e pertencimento a Deus. No Antigo Testamento era um sinal físico. No Novo Testamento, Deus procura uma circuncisão espiritual do coração.
E aí é engraçado porque muitas pessoas acabam trazendo, como é que eu vou dizer a palavra? Costumes? Usa essa palavra. Pode não ter sido aqui se encaixou melhor, mas costumes judaicos, né? É chamados os judaizantes, o que traz costumes judaicos aí, vai ter que fazer uma conexão com o cristianismo e tal aí, né? Não se desligou dos costumes judaicos. E aí, aquilo que convém, eu trago para a nova aliança. Aquilo que não convém, né? Um exemplo aí é quando, eu não quero sair do texto, não quero sair da ótica aqui, mas Malaquias 3,10, que muitas das vezes é utilizado erroneamente referente a dízimos, né? Traz o dízimo que é conveniente, né? Sendo que na realidade o que é preposto hoje é a oferta voluntária de coração, né? Eu estou colocando minha ótica aqui agora, né? Mas dentro da palavra você vai seguir essa ótica, né? Você vai ter essa ótica. E aí é trazido o dízimo, mas não é trazido a circuncisão. Claro, porque não convém, né? Imagine todos que se chegarem a Jesus, aceitar Jesus, né? Entregar o coração para ele ser circuncisado, né? Complicado. Mas graças ao nosso bom Deus e a palavra de Deus, ela é muito precisa. Então quando a gente lê a palavra de Deus com sinceridade, ela se responde e ela explica certinho para nós, sem a gente cair nessas pegadinhas de muitos peritos, vamos colocar assim, da palavra aí, que quer usar a palavra de Deus para alguns benefícios, vamos colocar assim. Mas vamos lá. Então, no Antigo Testamento era um sinal físico, no Novo Testamento Deus procura uma circuncisão espiritual do coração. Ok? E nós temos uma referência no livro de Romanos. Vamos lá para Romanos. Romanos, capítulo 2, versículo... Nós temos aí, pessoal, só tocamos no tema aí de dízimo e oferta. Temos aí um vídeo aí com um aprendizado, né? Com uma reflexão sobre isso aí no nosso canal. Dá uma conferida aí, viu? Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29 diz assim, ó: porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a quem é de coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, não basta ouvir promessas, é necessário viver comprometido com Deus. Abraão precisou obedecer, mesmo sem ver ainda o cumprimento completo da promessa. E se nós formos aplicar nessa ótica aqui, muitos querem as promessas, mas poucos querem compromissos, né? Sendo que a aliança verdadeira, ela exige o quê? Renúncia, né? Exige renúncia, obediência, fidelidade, perseverança, né? Então assim, quem anda com Deus precisa viver de maneira o quê? Uma maneira diferente, né? Porque assim, vamos lá, eu entrego o meu coração para Jesus, eu entrego minha vida para Deus, para que Ele venha cuidar, e nada em mim mudou. Então, ou uma ou outra, né? Na realidade, porque se não mudou nada na minha vida, quer dizer que o meu coração não foi entregue verdadeiramente a Deus. Não tem como ir. É claro que há uma mudança gradativa. É aos poucos, é um processo ali de aperfeiçoamento, né? O qual a gente vai buscar e nunca vai alcançar nessa terra. Aqui não. Mas quando ele voltar, aí é uma outra história. Porque nós somos bons, somos merecedores, não, porque a misericórdia dele é infinita, né? Assim como a graça de Deus, né, é algo que, né,
vamos colocar assim, o que seria de nós sem a graça? Né? Então vamos lá. Quarto ponto. Deus age mesmo quando parece impossível. Vamos lá para o versículo 17 de Gênesis 17 agora. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. Ele disse no seu coração: um homem de 100 anos, há de nascer um filho e dará à luz Sara da idade de 90 anos. Né? Você vê como é que pode, né? A atitude de Abraão aí, porque Abraão ele riu ao ouvir que teria um filho aos 100 anos. Humanamente aquilo é impossível. Humanamente, naturalmente, é impossível. E o interessante é que Deus não cancelou a promessa por causa da limitação emocional de Abraão. Deus conhecia suas fraquezas, mas permaneceu fiel. E ali no versículo 19, diz assim, ó: E disse Deus: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. E a palavra Isaque significa riso, né? Ou seja, o lugar da incredulidade se tornou o lugar do milagre. E se for aplicar nessa ótica aqui, às vezes Deus promete algo que ele parece absurdo aos olhos humanos, aos olhos das pessoas, aos olhos naturais, né? Restauração familiar, cura, salvação de alguém, mudança de vida, ministério, provisão. Mas quando Deus determina algo, o impossível começa a perder força. Na realidade, essa palavra e o seu significado não existe para Deus, o impossível, né? E nós temos algumas referências aqui, pessoal. Vamos lá para o livro de Romanos. Primeira referência é em Romanos. Eu falo, a palavra se completa e se responde. Romanos capítulo 4, do versículo 18, 19, 20 e 21. E diz assim, ó: O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações. Está falando de Abraão aqui, né? Conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Olha aí, ó, no livro de Romanos, falando aí de Abraão, né? E tem mais, vamos lá, livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 11. Ó: Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Aí, ó, né? E Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, versículo 26. Diz assim, ó: E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas para Deus tudo é possível. Referente que para Deus não existe impossível. Desculpa a empolgação, pessoal, mas a gente se empolga, não tem como. Quinto ponto: o cumprimento da promessa não anula a responsabilidade. Vamos lá agora para Gênesis, continuando aí no capítulo 17, que é o capítulo da nossa reflexão hoje, mas agora vamos lá para o versículo 23, que diz assim, ó: Então tomou Abraão a seu filho Ismael, e a todos os nascidos da sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo homem entre os da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus falará com ele. Está ali no versículo 23. Então assim, Abraão obedeceu no mesmo dia. Isso é poderoso. Ele ainda não tinha Isaque nos braços, nós retrocedemos um pouquinho aqui, mas já estava obedecendo como alguém que cria plenamente. Então, a fé bíblica não é apenas emoção, é posicionamento. E aplicando nessa ótica aqui, quem realmente crê começa a agir em obediência antes mesmo de enxergar o resultado.
Existem pessoas esperando sentir algo para obedecer a Deus. Mas Abraão mostrou que a verdadeira fé se manifesta o quê? Se manifesta em atitude. E temos aí uma referência no livro de Tiago sobre isso. Livro de Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz assim: ó, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Né? E com isso, pessoal, nós chegamos à conclusão de Gênesis 17. Gênesis 17 mostra que Deus continua sendo todo-poderoso, Deus transforma em identidades, Deus honra a aliança, Deus opera no impossível e Deus procura o quê? Obediência verdadeira. O mesmo Deus que mudou o nome de Abrão para Abraão ainda muda histórias hoje. E assim, talvez exista algo hoje em sua vida que parece atrasado demais. Ó, observamos aí que o capítulo anterior nos deu esse direcionamento também. Olha só. Porém, quando Deus estabelece uma aliança, o impossível não tem a palavra final. É uma frase de impacto para cravar aí no teu peito. Quando Deus entra na história, o limite humano deixa de ser o limite do milagre. Então, o Deus da aliança ainda transforma vidas. É isso. Então, hoje, de repente, pode ser o dia de você fazer uma aliança com o Senhor. Através de quê? Do caminho para chegar a Ele, que é Jesus Cristo. Reflita, pense bem. Não vá na emoção. Pense. Busque isso. Busque. Para que você venha ter certeza que quando você for vir entregar o seu coração nas mãos do Senhor, que você venha entregar Ele plenamente, sem dúvidas. Não na emoção, mas vem entregar de coração. Eu quero, Senhor, não aguento mais essa vida que eu tenho, não aguento mais as coisas que eu tenho passado. Eu vou entregar meu coração na tua mão. Com o objetivo do quê? De se tornar uma pessoa melhor. De ser governado por alguém que é o melhor governador. Por ser governado por alguém que é especialista em batalhas. Por ser governado por alguém que não existe impossível para ele. Por ser governado por alguém que é o dono de tudo. Por ser governado por alguém que estava no início, no meio e no final, que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, que tudo sabes antes de ser dito, que tudo sabes antes de acontecer, que tudo sabe sobre você. Me desculpe a minha empolgação aqui, pessoal. Cheguei a me arrepiar aqui. Esse é o nosso Deus. Quando você entregar o seu coração verdadeiramente na mão dele, você vai entender o que é andar com o Senhor. E o que é sentir a presença dele no teu andar. Eu peço muito a Deus que muitas pessoas, vejo, estamos 23 minutos de vídeo, abreviando aqui, mas que Deus venha preparar muitas pessoas para que cheguem até esse ponto. Porque a palavra dele está dizendo isso. Tá bom? Pessoal, vamos lá. Eu sempre faço isso, eu gosto de fazer isso, mas eu pergunto. Foi edificado? Então, compartilhe. Para que não fique entre eu e você essa reflexão, mas que venha alcançar mais pessoas. Como diz aqui, quando você compartilha, você participa daquilo que Deus está fazendo. Né? É um botão. É um botão. Mas para alguém pode ser resposta de oração. Então, nós estamos juntos. Compartilhe, apoie, ore por nós. Estamos juntos nesse mesmo propósito. Anunciar Cristo. Ok? Pessoal, então é isso. Vamos pedir muito ao Senhor sabedoria, entendimento, discernimento. Vamos pedir isso a Ele para que a gente venha agir da melhor maneira possível dentro daquilo que Ele tem proposto para mim e para a sua vida. Coisas grandes tem. Não tem como ser coisas pequenas com Deus. Não tem como ser coisas pequenas com um Deus grande. O que se torna pequeno e é perigoso nessas horas é a nossa fé. A nossa fé não pode ser pequena. Mas a palavra de Deus, que mesmo se ela for genuína, mas do tamanho de um grão de mostarda, o resto eu deixo para você.
Tá bom? Pessoal, então é isso. Por hoje é só. Deus abençoe e fique com Deus. E aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão, que vamos trazer Gênesis capítulo 18. Se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.